Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração. E esse é um bolo esculpido, então vamos lá? Eu comecei aí tirando a minha parte de cima do meu bolo, tá gente? Eu vou com a faca de serrinha, você pode ir com aquilo que te ajude melhor, tá? Que corte melhor a sua massa. Eu tirei tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, mas só uma tampinha ali na parte de baixo, só um detalhezinho. Só a quina mesmo do bolo, para falar bem a verdade. E agora, depois, gente, que sempre quando eu tiro a minha massa, quando eu vou fazer bolo esculpido, né? Então, sempre quando eu tiro, que eu corto um pedaço, eu passo uma pré-camada, eu faço uma pré-camada para ver se tá certinho. Porque como sempre tem colorações diferentes o bolo, por exemplo, esse aí é de morango, ninho e chocolate, então acaba que as cores, as diferentes cores, acaba misturando as cores e não fica legal pra gente tá vendo se tá certinho, se o corte tá certinho. Então, você faz uma pré-camada e observa se seu bolo tá cortado do jeitinho que mesmo que você deseja. Que não tem uma parte maior do que a outra, enfim. Agora, eu tirei aí todo o farelinho de corte, deixei com o próprio chantilly da pré-camada, eu já fixei todos aqueles granuladinhos que fica só. Agora, eu vou vir com a camada que eu realmente vou trabalhar, tá? O chantilly, gente, nesse caso aí, eu deixei ele bem fluidozinho. É bem interessante que ele esteja fluido, né? Que ele esteja bem hidratado, mas que ele esteja firme, tá? Até porque, como a gente vai fazer, vai acabar que a gente vai colocar bastante chantilly na lateral para deixar arredondado, então acaba que dá um excessozinho aí de chantilly na nossa lateral, tá bom? Então, aí, eu passei no meu bolo inteiro, agora eu vou no meio do meu bolo, na lateral, no meio, e vou passar mais uma camada, deixando mais gordinho a nossa lateral, tá? Pra dar já aquele efeito meio arredondado que a gente deseja, tá bom? Agora, eu vou espalhar um pouquinho só mesmo com a minha espátula, ou com a sua régua, enfim, eu uso uma régua. E vou deixar espalhadinho. E agora, eu vou vir com a minha folha de acetato, gente. O corte dela é reto atrás e abaulado na frente, tá bom? E eu vou moldar o acetato na minha mão, tá? Então, olha como é o corte desse acetato. Deu pra ver bem direitinho aí agora, né? E aí, eu venho moldando o acetato na minha mão pra poder fazer ele ficar assim arredondado, tá bom? E eu passei o acetato primeiro, vi aonde que estava dando falhas. Depois que eu vi onde estava dando falha, eu vim acrescentando onde que estava com falhas, porque eu não quero ficar removendo demais o meu chantilly, porque pode acontecer de chegar até a massa, né? Então, eu fui arredondando um pouco mais, tá? E colocando aonde estava faltando o chantilly. E, gente, esse aí agora é igualzinho fazer quina, é igualzinho fazer acabamento reto. É paciência, vai girando a bailarina, vai moldando. Ai, aqui ficou faltando, aqui tá estranho, aqui tá legal, aqui não tá. Enfim, aí você vai moldando aí a sua bola, né? Vai ficar bem redondinho aí. É o que a gente quer pra gente fazer a nossa pokebola. O meu cliente chamou esse bolo de pokebolo. Adoro, gente. Criança é o máximo, né? Então, depois que eu fiz aí todo o acabamento, tá vendo que eu coloco os 4 dedos atrás e o dedão na frente? É nessa hora que eu vou moldando o meu acetato para ficar arredondado. Gente, esse bolo foi um desafio, porque no caso, a pokebola, ela é branca, vermelha, que vocês sabem que é muito difícil de mexer, branco com vermelho, branco com preto. E esse bolo, meu bem, ele veio para lacrar e acabar com a minha vida, porque ele é branco, vermelho e preto, as piores cores possível para misturar. Mas vamos lá que a gente conseguiu fazer um acabamento bem interessante nesse. Depois que eu deixei o meu bolo mais lisinho possível, da melhor forma possível que eu consegui deixar ele no dia, agora eu vim com o meu aerógrafo. No caso, gente, quem não tiver, tenta fazer com a bombinha. A questão da bombinha é que ela não é tão localizada, tá? Não tem como você pintar alguma coisa com a bombinha quando é o acabamento muito fino, como é o caso desse, tá? Então, quando o acabamento é muito fino, o detalhe é muito sutil, bem pequenininho, aí fica difícil você trabalhar com a bombinha, tá?
No caso aí, eu usei o corante vermelho rubi da FAB. Vermelho rubi da FAB, corante líquido, tá? Não faço diluição, é o corante puro no aerógrafo, tá, gente? Ele não entupiu o meu aerógrafo, deu super certo esse corante. E ele é bem realmente da corzinha da Pokébola, tá? Do joguinho lá, tá bom? Então, depois que eu fui passando, coloquei a bola na parte de cima vermelho, esperei um pouco, fiz a segunda coloração, tá? Pra ficar bem vermelhinho, porque acaba, gente, como eu expliquei pra vocês já, quando a gente faz pintura em bolo, acaba que o chantilly suga um pouquinho da cor. Aí você vai e faz uma nova coloração. E foi exatamente isso que eu fiz nesse bolo. Eu fiz uma primeira pintura, depois... Pessoal, eu queria convidar vocês para ir lá no meu Instagram, Delícias da Lorena Gontijo, que lá eu compartilho bastante sobre o meu dia a dia, algumas dúvidas que várias pessoas me mandam no Instagram, eu compartilho lá no nosso Instagram, tá? Mostrando dúvidas, o dia a dia de uma confeiteira, o dia a dia de uma mãe, dona de casa, porque sim, meu bem, aqui a gente é tudo, que é isso. Então é isso, gente. Agora eu tô fazendo uma pintura aí com aerógrafo na cor branca. O que é que acontece? Gente, preste bastante atenção nessa hora. Tá vendo que eu tô fazendo uma pintura na cor branca e eu vi que não estava cobrindo? Que o ideal seria eu remover um pouco desse chantilly que manchou na parte de baixo, porque sim, gente, eu fiz com o aerógrafo e mesmo assim espirrou na parte de baixo e ficou umas manchinhas vermelhas. No próprio vídeo aí, dá pra ver que tem umas manchinhas vermelhas. Gente, o que que eu fiz? Eu peguei o próprio acetato e passei na parte de baixo, tomando muito cuidado para não atingir aonde eu não queria, que era a parte vermelha, tá? Então, eu fui passando com muito cuidado mesmo, tá? Eu posicionei bem o meu acetato e fui girando aí a minha bailarina. Tá vendo que vai ficando um traço bem certinho? Então, a melhor maneira que eu vi, que era de tirar o chantilly vermelho, aonde tinha manchado de vermelho, foi dessa maneira. E logo depois que eu tirei o excesso com o acetato, eu vim com o corante branco líquido da FAB, sem diluição, sem nada, apenas ele, tá, gente? Eu não fiz diluição, novamente, gente, não diluí meu corante líquido. Gente, essa dúvida é tão grande, todo mundo pergunta, você dilui com o quê? Com nada. No caso aí, eu não vou diluir o meu corante líquido, tá bom? Agora, eu tô limpando aí a minha bandeja, porque, teoricamente, eu já tinha achado que tava ótimo, tá? Aí, agora, gente, eu vou fazer aquela parte preta, que é da Pokébola, né? Na verdade, tem uma parte branca, e depois em volta tem uma parte preta, tá? E eu vi que estava manchando novamente a nossa parte de baixo, eu queria que ela ficasse mais branca. Misturei esse pó branco da FAB, que foi a melhor coisa que eu fiz. Acho que se desde o início eu tivesse colocado o pó branco da FAB, já tinha resolvido o meu problema, tá? Então, esse pó branco, sim, eu diluí em álcool de cereal e coloquei na minha bombinha e fui borrifando. Muito cuidado para não borrifar onde que já tá vermelho, tá? Senão você vai ter que fazer uma nova coloração, tá bom? Aí eu vi que tinha alguma coisinha, uma bolha ali, e eu ainda tive que arrumar essa bolha. Então, aí eu coloquei o pozinho branco da FAB, tá bom? Aí agora eu peguei um chantilly branco com um bico perlê. Esse bico perlê meu, gente, ele não tem numeração, ele é um bico com emenda, então não tem como eu falar pra vocês qual foi o bico que eu usei, porque, enfim, ele não tem numeração. E agora eu vou fazer a parte da frente da nossa Pokébola. Então, eu coloquei aí uma quantidade de chantilly e vim com o próprio acetato. Gente, eu vim com o próprio acetato arrumando essa parte da frente aí. Eu achei que estava muito pequeno, então eu acabei que eu acrescentei um pouquinho a mais ainda de chantilly ali para deixar esse olhinho aí da Pokébola maiorzinho, porque eu vi que ele era um pouco maior lá na foto, tá? Então, eu fui arrumando com o próprio acetato. Gente, eu estou amando trabalhar com acetato, tá?
Tô achando assim que dá um efeito muito legal, você consegue alisar pequenas partes. Assim, compra uma folha de acetato e se arrisque, gente, porque realmente eu vi uma diferença e é mais fácil, sabe? Às vezes a gente tá tentando alisar uma coisa, a gente vai lá, passa o acetato, pronto, resolveu. 1 minuto, tá? Então, aí, depois que eu fiz aí essa partezinha aí do acetato, da parte branca, agora a gente vai pro pior, que é o preto, né, gente? Trabalhar com preto no branco, ô senhor. Mas vamos lá que a gente... Então, eu peguei outro bico perlê, rodeei aí essa parte, né, branca. Depois, eu fiz a parte, né, do lado, na lateral. Como eu achei que tava fino demais, eu fiz 2 vezes com bico perlê. E agora, novamente, vamos alisar com o acetato, gente. E esse foi o meu melhor. Essa foi a melhor versão minha. Ah, eu passei o aerógrafo novamente aí na parte da bola vermelha, porque eu vi que tinha manchado. Gente, olha como ficou. Foi o que eu mais consegui deixar lisinho. Eu perdi uma parte desse vídeo, que foi a hora que eu retoquei essa parte vermelha, tá, gente? Vocês podem ver que antes estava uma divisão bem grande do vermelho pro preto aí, e agora eu deixei mais rentezinha, tá? Então, foi assim que eu fiz a nossa pokebola. Eu acho que eu não podia ter deixado tremer tanto assim na parte preta, mas enfim, eu tava muito concentrada e mesmo assim tremeu. Mas eu acho que eu arrasei, gente. Preto, branco e vermelho, para, né? E aí, num bolo redondo, eu adorei o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Um beijo e até o próximo vídeo. Compartilha esse vídeo, hein, meu povo?